levando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos auxiliam a todo instante. Pedis e obtereis, mediante o merecimento de cada um, e as portas se abrirão. Eu tenho a agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas benesses que chegam, né, a cada um de nós. E rogar ao Pai que nos dê força, sabedoria, confiança para as dificuldades que a vida nos oferece. A Terra é um planeta de provas e expiações e precisamos estar firmes e fortes na fé para vencer essas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Gratidão sempre. Que assim seja. Amém, que assim seja. Assim seja. Então vamos lá mais uma vez uma boa noite a todos. Os estudos do Centro Espírita Raio de Luz, hoje em 23 de novembro. Estamos no capítulo dos Espíritos, então estamos falando de nós. É bem simples a gente reiterar sobre isso. Não estamos falando deles, estamos falando... Qual é o capítulo? Dos Espíritos, capítulo dos Espíritos, a questão 118. Já fiz ela, terminei com ela, mas vamos voltar a ela. Só você lá no livro dos Espíritos, a questão 118. Então, estamos falando de nós, que somos espíritos. Então, vou lê-la, que é o formato que eu faço, e vamos interpretando e ouvindo as experiências, as perguntas, os acréscimos sobre o que foi o tema, né? Podem os espíritos degenerar? Questão 118, filho. Podem os espíritos degenerar, né? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, resolvi voltar para ela. É uma questão muito profunda, né? Eu não consigo passar rápido nessas questões, porque, como aprendiz que sou, a gente, cada vez que vai lendo, vai descobrindo que não sabe coisa alguma. Então, o que é que ele está dizendo aqui, né? A gente não retrocede, ou seja, uma irmã-dulce não vai se tornar uma malfeitora em uma próxima encarnação, uma pessoa egoísta em uma próxima encarnação. Estão me ouvindo bem? Estou. Eu não estou na casa. Eu estou na casa de meu sobrinho, né? Sobrinho de Ed, né? Não tô, no Doron, eu não sei como é que está a internet dele. Mas se estou ouvindo acho bem. Que o espaço é aberto, né? E o som está saindo. Melhorou? As laterais. Não, eu estou com fone. Olha aí. Alô. Tá me ouvindo bem, Dalva? Tá melhor agora. Estou ouvindo. Então tá. Então vamos lá. Na resposta, na interpretação da resposta dos espíritos. Então, o espírito não degenera. Então, aquele que atingiu, eu usei o exemplo de Irmã Dulce, se ela reencarna numa próxima, ela não vai se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa solidária, como ela o é. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Concluindo uma prova, ou seja, o espírito fica com a ciência. O que é essa prova? Essa prova não é concluir uma prova como um educando, uma prova do Enem. A prova aqui é no sentido de uma existência carnal. Esse é o entendimento aqui dos espíritos. Então, Irmã Dulce concluiu uma prova, uma existência carnal. Ela, espírito, Irmã Dulce, fica com a ciência. O que é a ciência? Ele está dizendo, os conhecimentos e as experiências adquiridas. É isso que ele está querendo explicar. Então, concluiu uma existência carnal, Teresa concluiu, que é essa prova, concluída uma prova, Teresa, espírito, ficará com a ciência, conhecimento e experiência adquirida
naquela encarnação, naquela existência, que daí lhe veio e nunca a esquece. Por isso que não vai degenerar, não vai eu citei irmã Dulce, ela não pode retroceder a um caminho infeliz de egoísmo, alguém que doou a vida inteira em relação a seu próximo. Mas há aqueles rebelados, esses serão arrastados pela marcha do progresso. Então, para eu estudar isso aqui, eu não vou ler as questões, mas eu tive que ler as questões 804, 805 e 806 da Lei de Igualdade, principalmente na outra questão. Vai atingir aqui, para compreender aquilo que os Espíritos querem dizer com maior propriedade. Então, eu estou utilizando muito essas questões 804, 805 e 806. Então, voltando. Avançou, compreende o que os distanciava da perfeição. Então, por isso que o desenvolvimento, a gente já estudou sobre isso, o desenvolvimento intelectual vem sempre primeiro, para saber que passo vai dar. É como a gente ensina nossos filhos, nossos netos. Olha, não mexa com fogo, porque o fogo queima e você fica dodói. Não se encoste, não suba. Eu saí com meu neto hoje de manhã e fui levar para ele ver o metrô. Passando pela passarela, você não encosta, não sobe na passarela. Você caminha sob a mão de um adulto. Repetir mais de 5 vezes. Ele querendo ver os carros passando lá embaixo. Você não encosta aí sozinho. Então a gente vai aprendendo por repetição. Vai repetindo isso aí. À medida que a gente compreende isso, compreende que deve levantar para dar lugar ao mais velho, que deve doar uma roupa, um pão a alguém que está com fome, a gente compreende. Mas eu não passo fome. Mas a gente vai ver em outras questões aqui que cabe ao Espírito ir recebendo a influência daqueles que o receberam na reencarnação, seus pais, mães e avós, tios, o que for, depois do seio da sociedade, para que ele possa melhorar e avançar e compreender melhor o que é que o afasta de Deus. Então, se eu sou egoísta, eu vou saber que o egoísmo, eu já posso até saber, embora muita gente ainda não conseguiu ainda vivenciar o retorno da lei. Mas quem é egoísta sofrerá o egoísmo, lei de causa e de efeito. Então, se a gente pode orientar e influenciar para o caminho do bem, a gente ajuda aqueles irmãos nossos, desse exemplo da criança, a avançar. Então, é o exemplo que ele trouxe, que eu não vou ler, da criança dócil ou rebelde, da questão 117. O Espírito nunca esquece. A pessoa, tudo espera. Como é que, digamos, Teresa é professora mais Ivan? Então, aquilo que ela aprendeu e vai sendo repetido para depois transmitir para seus alunos, ela não esquece. Imagine, toda vez que Teresa fosse dar uma aula, ela tivesse que voltar para a escola para aprender, para dar aula no dia seguinte. Não. Teresa não esquece. Ivan não esquece. O engenheiro, o arquiteto, seja lá o pedreiro, não esquece a sua profissão. Porque se ele realmente se interessou e aprendeu, ele não esquece. É como o exemplo de Ferreira na última reunião. Como um motorista, que não precisa, toda vez que vai dirigir o seu carro, pegar um manual para olhar que marcha é a primeira, que marcha é a segunda, que marcha é a terceira. As experiências ruins, o espírito também não esquece, porque senão ele erra de novo. Se ele esqueceu. Então ele guarda tudo. Tudo. Agora, ao reencarnar, ele pode pedir para se adiantar. Aí a questão não está aí, mas a interpretação da questão, Teresa. Senão a gente fica muito superficial. Por isso que eu fui na lei de igualdade. Então, Ferreira, se ele pode reencarnar, pega o exemplo de Chopin, um dos gênios da música. Livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, Espírito Bezerra de Menezes. Chopin é trazido para Ivone do Amaral Pereira, um gênio da música clássica do século XIX ou XVIII. XIX, foi contemporâneo de Kardec.
Então, um gênio da música clássica. E Ivone vê ele triste, angustiado, a sua aura tem sombra. Mas o senhor é um gênio. Inúmeras encarnações só estudando artes, né? E na área musical. E qual foi o pedido de Chopin a Bezerra de Menezes? Que Bezerra de Menezes tirasse ele da Europa, ele foi polonês, para reencarnar no Brasil, filho de operário simples, para ser trabalhador espírita. Por quê? Porque ele precisava desenvolver outro aspecto da sua personalidade, humildade, porque ele ficou muito vaidoso com os aplausos do mundo. Então ele precisava desenvolver a humildade. Pediu a Bezerra que o reencarnasse no Brasil, filho do... Mas você vai ter predisposições à música? Vou, porque a gente nunca esquece. Então, quando eu vi uma música de Beethoven, ou até as minhas, embora eu sou sobre o esquecimento, com outra personalidade, com outro RG, outro CPF, mas quando eu ouvir uma música clássica, eu vou ficar em lágrimas. Eu sei que isso vai acontecer, as tendências e as predisposições, mas eu pedi a Dr. Bezerra que me cerceasse todas as oportunidades de eu voltar ao piano para fazer as composições. Aí o que é que a gente observa, Teresa? As pessoas vão dizer assim: esse menino nasceu no interior da Bahia, pobre, mas ele tem um gosto, a família toda gostando de pagode, sem nenhuma crítica ao pagode de quem gosta. Toda gostando de pagode, ele não gosta de pagode, mas quando ele ouve uma música de Beethoven, de Bach, de Chopin, de Liszt, ele sai às lágrimas. Por que não levar esse menino para uma faculdade de música? Por que não colocar esse menino comprar um piano para ele? E nada dá certo. Quem pediu foi ele. Isso cabe para tudo, para as doenças físicas. Por que uma pessoa vai no médico, vai no centro espírita, vai a Fritz, um se cura e outro não se cura? É porque o outro pediu aquilo como prova para desenvolver outros aspectos da sua personalidade. No caso, com a doença, é aprender com o sofrimento. No caso de Chopin, no caso do estrado, ele era profundamente orgulhoso, precisava desenvolver humildade. Primeira pergunta com vocês, quem quiser acrescentar ou perguntar. Da 118. Alô? Estão me ouvindo ainda? Estamos É certos. isso. Alguém quer falar alguma coisa? É isso. O espírito, ele bugou aí, Tamar. É porque eu não estou vendo o rosto de ninguém, né? Aí eu tenho que perguntar, só vendo os nomes. O espírito, ele não retrógrada, né? Ele não retrocede, ele fica com aquela experiência, como você disse. Então, nas sucessivas reencarnações, é quando, no que eu entendi, aquilo fica ali guardadinho e pode vir a desabrochar em uma próxima reencarnação. Aquilo que ficou ali guardado, as experiências dessa minha encarnação, ela vai me dar suporte para uma próxima. Tanto as coisas boas, não é, que eu acumulei, como as coisas também ruins que eu fiquei acumulada. Então, em um despertar de uma nova existência, em qualquer momento aquilo vai aflorar. Como você falou aí de Chopin, para a música, não é? Então, numa determinada fase da vida dele, ele começou a desenvolver na música. Assim, é tudo nas nossas experiências, das nossas existências. A gente não volta atrás, não é? A gente avança. Ele teve a tendência, ele dizia isso, diz isso, mas ele não teria acesso a ganhar dinheiro, digamos assim, sobreviver com música. Ivone também, porque ele pediu a Bezerra e aos seus guias que cerceassem todos os recursos, todos os meios possíveis de chegar a ele um piano. Então ele poderia ouvir uma música e se elevar com aquela música que as pessoas da sua família mesmo não gostavam. Gostavam de samba, gostavam disso. E como é que esse menino gosta tanto de música clássica? Por que não consegui? E ele disse, não permita, doutor, que chegue para mim recursos para eu voltar ao piano e voltar a desenvolver
o orgulho, eu preciso passar uma reencarnação apagada. Aí está na questão do livro dos Espíritos adiante. Inteligência não caminha lado a lado com a moral. Muitas vezes a gente vem desenvolver o intelecto para depois, numa próxima, desenvolver a moral. Quem reúne inteligência e moral, a gente já passou. Escala espírita. Os espíritos superiores reúnem em si mesmo toda a ciência, todo o conhecimento e toda a bondade. Qual o degrau superior? Espírito puro. Até porque, Sérgio, se nós esquecêssemos todo o conhecimento adquirido numa encarnação e nós esquecêssemos na próxima, não haveria lei de progresso. Porque se o espírito esqueceu tudo aquilo que aprendeu, se ele pode retroagir naquilo que ele sabe, meu irmão, cada reencarnação seria um início e a lei do progresso ficaria por conta de quê? Isso aí. Então, a gente vê nesse exemplo. Eu desenho desde criança, Itamar sabe. Só ganhei dinheiro em um ano com desenho na TV educativa. O rapaz se mudou, o dono do estúdio, né, da Hanna-Barbera, se mandou para São Paulo, não tinha condição de ir. Eu trabalhava sábado e domingo, já era remunerado. Junto 2.000 pessoas, tirou dos 200 melhores desenhistas. Eu fui um deles. Depois disso, nunca mais. Possa ser que eu tenha pedido, ou possa ser que tenha sido, entre aspas, né, compulsoriamente imposta para que eu pudesse desenvolver outros aspectos. Humildade, simplicidade. Né? Talvez eu ganhei com o dinheiro, ou com aquela arte, eu me perdi. Ganhei o mundo, como afirmou Jesus, e perdi a alma. Diga, Jesus. Nossa, sobre essa questão aí, na vida tudo que se aprende nunca se perde. Porque, por exemplo, o maior sinal disso aí é crianças dotadas de muita capacidade hoje que a gente vê aí, crianças que você fala uma coisa, ela já está na sua frente, quer dizer, a gente tem, no caso eu, 60 anos, tem criança aí com 5 anos que está na minha frente, fala coisa que o camarada fica olhando assim, de onde foi que essa criança aprendeu isso? Não. Tudo isso são coisas que a gente aprende na vida e vai levar para outra, tanto aprende coisa ruim que nem coisa boa. Esse indivíduo que pratica ações perversas e tudo, são indivíduos que já vieram de outras encarnações com perversidade muito maior do que a que eles praticam hoje. Então, quando a gente também se melhora e para de praticar essas ações negativas, essas coisas ruins, a gente entra no caminho da luz, no caminho de prática de aprendizado espiritual, a tendência, por exemplo, nós mesmos aqui, estamos estudando aqui, a tendência quando nós desencarnar, eu tenho quase certeza que espírito vão ficar interessados na gente para levar para as escolas. Não, esses amigos aí procura o caminho do bem. Então, mesmo que a gente permaneça um tempo em algum grau, em alguma coisa, vai ter espírito que vai nos resgatar. Por quê? Porque são eles, no caso a gente, interessa para o plano espiritual, que ele já acredita, já esse espírito aí tem condição de a gente ensinar ele já começar a desenvolver alguma coisa boa. Isso não vai, quer dizer, tirar a responsabilidade de nós ter que passar por algum grau, por algum aprendizado da vida, para quando for resgatado para a escola espiritual, chega lá com mais capacidade ainda, porque não quer mais passar por aquela situação de dolorosa, aquela situação ruim. Então, vai ser o aprendizado na escola espiritual. Isso que a gente está aprendendo aqui é uma base. Vamos dizer, a gente está no ABC do ensinamento espiritual. Quando a gente desencarnar, tenho certeza que vários espíritos tá com o nome da gente. Não, eu quero fulano de tal, ele está lá no umbral lá, mas ele tem que passar lá uns 6 meses, uma coisa que é para ele, quando chegar aqui, ele chegar com mais condição ainda. Então, se a gente não conhece a dor, a gente não vai aprender, não vai saber como tem que se livrar dela. Então, a gente tem que conhecer a dor para ensinar o outro. Olha,
esse caminho aí é ruim. Bezerra de Menezes mesmo é exemplo. Ele passou por um lugar difícil, porque para melhorar a sua qualidade de espiritual, sua qualidade moral, para melhorar tudo. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, isso aqui vai servir bastante para o nosso futuro, vamos dizer assim, no plano espiritual. E é por desde exemplo, já. Eu mesmo, se tivesse condição de ter moral para escolher alguém para estar comigo, para ensinar, eu ia escolher quem? Eu ia escolher meu grupo. Não, isso aqui a gente vamos não, eu quero fulano tal, eu quero cicrano. Então, na vida encarnada também é assim. Quando você tem um vizinho bom, quando tem um irmão, quando tem alguém, uma pessoa que você gosta, sabe que é boa, quer que seja a primeira coisa que diz que você tiver a oportunidade de escolher para estar perto de você, você vai escolher quem? Com certeza, os bons, os amigos. Só esse motivo ali. É isso aí. Isso aí, já está certíssimo. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios desta perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Vamos fazer uma... Ou seja, prova do Enem, prova 4 provas durante o ano ou mais, a depender da escola, não sei, para aferir se aquele aluno pode passar de ano, passar de semestre, enfim. Porque senão imagine um número trazendo para a nossa visão, né, da Terra, já que estamos falando dos espíritos encarnados, que somos nós e desencarnados. Quantos maus profissionais teriam? E tem, né? Aqueles que vivem colando, aqueles que pagam para passar na prova, né? Sempre descobre depois do Enem quem pagou para colar, passar um rádio, um emissor. Aqueles que compram o diploma para serem médicos. O cidadão compra diploma para ser dentista. Imagine, porque eles não querem passar, eles não querem lutar, ou seja, desenvolver o seu intelecto naquilo que eles desejam, digamos que é ser dentista, mas se sentem incapazes, vamos dizer, botar só esse exemplo, e aí compra o diploma, pede alguém para colar, fazer a pesca, como a gente chama, para passar de ano. Com Deus não tem isso. Bezerra de Menezes, segundo revelação de Tolstói e outros, ele... Perdi a conexão, mas voltei, né? Voltei? Já voltou, já. Tinha voltou. Aqui, falou. Então, Bezerra de Menezes lutou, do que a gente sabe, desde que ele encontrou Jesus, 2000 anos, porque ele foi Zaqueu. Revelação no livro Ressurreição e Vida, que ele coordena o livro e não contesta. Então, o médium Ivone do Amaral, quando narra a história de Zaqueu, ele teve várias encarnações, aí vamos ver nas obras de Emmanuel, com outros nomes, irmão Jovino, uma das reencarnações de Bezerra, já botava creche para criança órfã. 200, 300 anos depois que ele encontrou Jesus em outra encarnação, naturalmente. Então ele vem naquela luta que Jailson identificou, até chegar em 1831, no Ceará, ele reencarnar como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Então, uma luta de 2000 anos, ele não passou na prova porque colou, porque Jesus passou uma noite na casa dele, porque gostou dele, ele desceu da árvore. Não, ele vem e foi lutando. Jesus não passa a mão isentando os seus irmãos da prova, como ele disse na última ceia, quando ele orou. Não peço a Deus que os retire do mundo, peço que os livre do mal. Ou seja, ele não pediu para a gente ser isento do mundo, é o que Jair falou nas provas. Pediu que a gente se livre do mal. Da onde? O mal que está dentro da gente. A reencarnação é para me livrar do egoísmo, do orgulho e tudo que não presta que eu acumulei dentro de mim. Vou ler o restante aqui, depois abro para o comentário. Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala
estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Vou ler o comentário de Kardec. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Porque todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto a primeira, a vida social na Terra, é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Aí é uma questão que dificilmente a gente vai fazer outra, porque aqui é de uma profundidade imensa, porque aqui gera preconceitos. Já tive debate na internet de pessoas que não conhecem o Espiritismo, dizendo, ou seja, a pergunta que é clara, dia 20 foi dia da consciência negra. Então, eu sou negro, posso falar nessa encarnação à vontade sobre isso. Mas eu não consegui acessar um maior grau intelectual e depois de progresso material, porque minha mãe foi empregada doméstica e nunca teve uma moradia própria, né? A não ser quando ela foi morar comigo, a casa que eu comprei. O meu pai tem dinheiro, mas nunca me deu um centavo. Então tem aquela questão, eu não consegui, como é que eu vou conseguir disputar um vestibular e ascender socialmente com alguém que estuda em um colégio como o Integral, como outro mais caro ainda, com a faculdade de ser médico de 15 mil reais a mensalidade por mês? Quer dizer, há uma desigualdade. Então ele está dizendo aqui que a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Que desigualdade é essa? Porque as pessoas vão dizer, e eu já li, que o espiritismo é preconceituoso, é capitalista. É capitalista. Uns podem adquirir, dominar 7% de todo o dinheiro que comanda a Terra, e o restante do mundo apenas trabalhar para manter os ricos. Mas a questão, por isso que tive que ir à lei de igualdades. A desigualdade de aptidões que ele está falando aqui, que é necessária. Então, eu, que não consegui acesso às faculdades, eu não posso ganhar o dinheiro que o sobrinho de minha mulher está nessa casa aqui muito bem posto, que para entrar aqui, ele está terminando de construir, você passa a mão no leitor e digita a senha e uma voz lhe abre, você manda acender a luz e apagar, ela acende, apaga, quer dizer, ele se esforçou, estudou, faculdade, formou-se em engenheiro, agrimensor, como Ivan, e vem ascendendo com o seu esforço intelectual, com o esforço dos seus pais, que ofereceram a oportunidade a ele para estudar. Eu não tive esse acesso, minha mãe não tinha dinheiro, porque minha mãe é empregada doméstica e depois auxiliar de costura, mas eu não sou uma vítima, de mim mesmo, porque aquilo que eu necessito, por isso que ele encadeia as perguntas, é isso que eu necessito, que eu pedi ou que pediram por mim, meu guardião. Porque se eu viesse, digamos, como artista novamente, como Chopin, eu não ia retroceder, Teresa, mas eu ia estacionar no orgulho e no egoísmo. E o sofrimento que eu estava no mundo espiritual, que meu guia e seu nascimento abarcou, eles querem que eu progrida, porque a progressão dos espíritos, se ele voltar novamente, ganhando dinheiro com um desenho, realmente ele vai se desenvolver. Pode ser um desenhista, um pintor, o que for, vai ganhar muito dinheiro e vai perder a alma, como ele vem perdendo nas reencarnações. E ele precisa sair desse estacionamento que ele vem. Eu quero que ele avance. Venha uma família humilde para desenvolver outros aspectos. Quem não conhece o Espiritismo com profundidade, vai dizer que o Espiritismo, ele está dizendo, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. A desigualdade social, sim, aí é obra do homem, não é obra de Deus. De aptidão
é obra de Deus, porque Ele criou Jailson igual a mim, simples e ignorante. Mas a gente tinha dois caminhos: tempo de reencarnação para adquirir experiências várias e vontade de aprender, de se desenvolver. Desigualdade social é obra do homem. Então, se a gente tem um filho que eu posso pagar uma escola, uma faculdade de 15 mil por mês, e eu mantenho o meu coração enregelado, não dou um arroz a alguém, a empregada doméstica que tem um filho morando no barraco, eu não posso tirar um dinheiro para ajudar o filho da minha empregada doméstica para ter uma melhor condição de escola. Eu não preciso botar ele na mesma escola do meu filho, que na idade do meu neto de 3 anos custa 3 mil reais por mês. Eu não preciso, mas eu posso botar em uma escola que paga 300. Mas a empregada não é nada. Ela é apenas uma serviçal. Se eu mantenho esse coração, essa desigualdade, não é de Deus, não. É do coração do homem egoísta e orgulhoso. Agora, de aptidão é de Deus, porque Ele criou todo mundo igual. A questão é que um se desenvolve. E quando eu estudava, eu queimava a sexta-feira, porque sexta-feira é sua linda. É assim que a gente diz: chegou sexta-feira, sua linda, e a gente se reunia para beber, em frente ao colégio público central. E aqueles outros que frequentaram arduamente como eu, um deles agora fala comigo até hoje, ele é engenheiro civil. Com vocês, com a palavra. Viu, Sérgio? Você tocou no assunto aí da desigualdade. A desigualdade é tão necessária e justa que eu agradeço demais a Deus. Todo dia eu fico olhando assim, agradeço demais ter nascido numa família simples, que não me deu nada, porque eu não tinha condição de ter tido estudo, nem condição financeira. Era para eu não me perder novamente. Então, hoje eu compreendo e agradeço demais. E tem hora que eu fico olhando assim, eu digo: Deus é bom demais, e eu só tenho a agradecer tudo. Porque, por exemplo, o indivíduo que tem, vamos dizer assim, se esforça na condição tanto espiritual como financeiramente, ele pode vir na família que for, Sérgio, ele pode vir numa família que passe fome, mas ele consegue vencer na vida e se tornar um grande empresário, um cara muito bem situado na vida, porque ele tem o dom. Ele tem o dom do desenvolvimento, que às vezes é necessário que cada um desenvolva por sua própria força, por seu próprio esforço. Porque, por exemplo, como você aí mesmo falou, do indivíduo, da empregada, de tudo, que o cara tem condição de pagar uma faculdade para o filho dele de 15 mil, e aí daqui a pouco ele consegue uma empregada que tem um filhinho lá. Ele, se for um cara que tem entendimento espiritual, ele vai compreender o seguinte, que às vezes ele tem mais responsabilidade com aquele filho da empregada do que com o dele. Quem sabe aquele filho da empregada, se ele botar e conseguir que ele se forme, seja um doutor, seja um engenheiro, é aquele dali que é de responsabilidade dele. O dele não, o dele já nasceu em berço de ouro, já tem tudo, talvez não tenha nem necessidade dele estar fazendo, porque é meu filho que tem que ser isso e aquilo, não. Às vezes, eu não sei se eu estou certo, mas eu penso dessa forma, aquele que é colocado no nosso caminho, às vezes, eu hoje penso assim, se colocar no meu caminho, eu tomo essa decisão aí. Esse daí tem mais responsabilidade do que meus filhos, vamos dizer assim, já estão prontos, tem caminhos prontos. Esse daí colocou para ver o quê? Se eu vou, não é meu filho, não quero, não deixa para lá, não tem importância nenhuma, mas o quê? Porque aquela mulher foi trabalhar lá, foi servir a ele, e aquele filho faz parte da criação dele, porque ele está vendo aquela criança está ali junto com os filhos dele se criando. Não é injustamente um indivíduo separar, só porque é filho da empregada, ele tem condição de dar as mesmas condições e não vai quebrar ele nada, não vai prejudicar ele nada, mas uma coisa ele tem que botar na cabeça: rapaz, o filho da minha empregada, ele nunca vai ter essas condições que eu posso dar a ele. Então eu vou dar a ele. Eu vou fazer com que ele amanhã seja uma pessoa bem estruturada.
Exemplo disso, a gente adora ouvir ele. Haroldo Dutra Dias. O pai abandonou. Não entendi. Haroldo Dutra Dias, o pai abandonou. A mãe empregada levava ele para fazer as limpezas das casas. Quando um daqueles familiares daquela casa falou: esse menino tem futuro, 5 anos, vou ajudar ele. Ajudou ele. Ele saía para fazer faculdade, mas não deu as mesmas condições. Não, claro que é a primeira obrigação com nossos familiares. Mas aquele que chegou lá, ele farra isso. Me ajudou, chamou minha mãe, a mãe dele falou: vou ajudar. A senhora é analfabeta, mas esse menino tem futuro. Ajudou a ele, não botou em colégio particular, mas ajudou a pagar. O menino se tornou, passou em vários vestibulares, se tornou advogado, passou em várias faculdades. Na primeiro concurso para juiz, é juiz Haroldo Dutra Dias. Então, graças, ele agradece tanto, que hoje são amigos deles, a que ele muito agradece, cita sempre os patrões da sua mãe, que caminhava com ele para fazer as faxinas, quando um familiar. Então, Jailson usou a parábola do bom samaritano. Aquele que está em nosso caminho, cabe a nossa atenção, o nosso cuidado também. É isso, é de responsabilidade nossa. Eu hoje tenho esse pensamento, e se colocar, eu sei que eu não falho nessa prova não, porque se colocou, meu amigo, você sabe que Deus está lhe dando a oportunidade de crescimento para a gente. Quem sabe, rapaz, que na vida nós não leva nada. O que a gente leva é, se você puder tirar vamos dizer, uma criança ainda da lama e colocar ele na luz, na prosperidade, aquilo não vai esquecer nunca, rapaz. A coisa melhor da vida é você fazer alguém lembrar do seu tempo o resto da vida. Isso aí não tem pagamento não, né? Você vai embora e ele fica dizendo: a paz, eu tenho hoje tudo aqui, graças a Deus, estou bem estruturado, estou tudo, mas eu agradeço demais a fulano de tal, que era isso, que era aquilo. Meu amigo, qual é o presente maior que a gente pode levar na vida? A questão toda, meus amigos, é o que Jair falou. Se ele tivesse entendimento espiritual. É isso que nós estamos buscando. A humanidade tem que buscar desenvolver o afeto, fazer desaparecer o egoísmo, o orgulho, porque o reino de Deus não está fora. A terra é linda. Se a terra anda mal, é porque meu coração é ruim. Então, à medida que eu melhoro o meu coração, as coisas melhoram. Mas essa desigualdade de aptidão, que a gente vai chegar, né, na questão 6 e 6, é necessária, só reforçando. Agora, desigualdade social, uns ter tanto e não ajudar os outros que não têm nada, não é de Deus. É do egoísmo e do orgulho do homem. Mas essa que ele fala aqui é necessária porque aqui ele já explica, Kardec. O arquiteto, o engenheiro, construiu essa casa aqui de 2 andares. Duda olhou o chão, Eduardo, né? Olhou o chão como engenheiro, agrimensou. Chamou um arquiteto que planejou com seu intelecto, um engenheiro que planejou a estrutura da casa, e o auxiliar de serviços gerais, o pedreiro, levantou. Então todo mundo é útil, por isso que ele fala aqui, desempenham nos diferentes graus da escala, a escala espírita que a gente já estudou, e estão nos desígnios da providência. Então, é isso. Assim é que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. O que um não faz, outro faz. Não está aí não, Tereza. Está na questão 806. O que um não... Explica essa. O que um não faz, o outro faz. Então é a resposta para aquelas pessoas que vão dizer assim: eu não consegui melhorar em minha vida. Sim, ele pode ter pedido para não ascender socialmente, com dinheiro. Ele pode ter pedido isso, porque ele precisa, como Chopin, melhorar a sua moral, a humildade, ou lhe foi imposta pelo seu guardião, porque de tantas encarnações, ele parado, estacionado, como a gente leu, por causa do orgulho, toda vez que ele vem, ele volta como empresário, como já falou, empresário, e não ajuda ninguém, chega. Agora você vai nascer como filho das pessoas. Isso está no livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas, Clélie de Plantier. A sociedade se fecha. É uma das coisas mais fantásticas que eu li naquela Obras Póstumas. Você pode ter a cabeça intelectual e as pessoas dizendo: meu Deus, essa pessoa não cresce. Como eu vi, a mulher assistente social
procurando emprego para ser gari em Santa Catarina. A repórter botou: mas a senhora tem um canudo de assistente social, mas ninguém me emprega. Então eu vim fazer o concurso para gari. Clélia do Plantier Espírito explica. Ela meteu a mão na sociedade. Se desenvolve o intelecto e a sociedade se fecha, Jailson. Todo mundo não compreende como. Como é que um assistente social não consegue emprego? Nem de auxiliar de escritório. Está procurando emprego para limpar a casa de Jailson. A sociedade se fecha para aquilo que ela deseja, para que ela não ganhe o mundo, Jailson, e perca a alma. Quem falou foi Jesus, Dalton. Que adianta você ganhar o mundo e perder a alma? Diga, você falando isso, mesmo agora na atualidade, não é? Muitas assistentes sociais, professores, procurando casas domésticas devido a não achar a vaga. Foi para a faculdade, se formou, conseguiu, mas não consegue o emprego na função. Aí totalmente fora da sua função, como você explicou, para não perder, não é, a encarnação. Então vai passar pela dificuldade, apesar de ter o intelecto, né, ter alcançado ter evoluído, não é, no lado intelectual, mas precisa passar dificuldade material para poder aproveitar essa encarnação, como disse você também. Lá pode ter sido imposta pelos mentores, né, pelos anjos guardiões dela, ou pode ser ela mesma ter pedido. A sociedade se fecha para ela. Só o espiritismo para explicar isso aí. Diga. Não, eu queria falar o seguinte, olha, na vida, a vida é tão importante, e depois que a gente começa a compreender ela, que todo dia eu agradeço a Deus por tudo, porque eu estou começando a compreender várias situações. Vamos dizer, vocês tocaram no assunto aí o seguinte, por exemplo, às vezes a pessoa se forma em uma profissão alta, vamos dizer, engenharia, de professor, disso e daquilo, não consegue vaga nenhuma e vai trabalhar de gari, de varrer rua, de empregada doméstica ou alguma coisa assim. Por quê? Porque é necessário, aquele curso que a pessoa fez, se formou, aquilo não ficou de graça não, aquilo dali ele fez, mas talvez a oportunidade dele crescer naquela profissão não é dessa vez, ele tem que ser doutor, ou engenheiro, ou professor, e ser gari, e trabalhar de gari para ganhar a vida. Para quê? Para ele aprender, porque na próxima, quando ele vier ser doutor, ele vai saber o que é que um gari faz, qual é o trabalho, qual é a dureza, e ele vai respeitar isso, né? Isso aí merece respeito, porque eu mesmo, graças a Deus, respeito todas as profissões aí. Eu vejo a pessoa trabalhando, eu já fui chamado de lixeiro, já fui chamado de tudo, e eu agradeço demais a Deus ter escolhido me dedicar na parte de reciclagem, que eu, graças a Deus, ganhei minha vida e sou muito grato a Deus por ter desenvolver humildade. Não estudei porque nem tive condições, e agradeço demais a Deus não ter conseguido estudar. Porque se eu tivesse conseguido estudar com a minha inteligência que eu tenho, eu tinha deslanchado em qualquer área aí, e eu não estava fazendo aqui isso com vocês hoje, não. Eu estava em outra, estava fazendo que nem muitos políticos aí, pagando almoço de 4 mil, 5 mil e só das coisas melhores, entendeu? Então, a inteligência, por exemplo, eu ganhei 2 processos na justiça, sem ser advogado, eu sozinho, e o advogado estava lá na mesa, e eu conversando com a juíza e tudo, eu conversando lá, depois ele perguntou se eu era advogado. Rapaz, você é advogado? Rapaz, eu praticamente eu só estudei até a 8ª série a curso, depois de velho. Rapaz, o que você fez aí, me falou comigo aí, e no final, ele balançou com a cabeça assim e deu o sinal, disse que eu já tinha matado o processo. Vá para casa tranquilo, que aí já foi. Quer dizer, sem estudo nenhum, sem nada. Imagine se eu tivesse, porque eu já tenho de outros. Você não perde,
mas às vezes é necessário você ter que, nessa vida, isso. você não vai pelo estudo, você vai pela dor e vai passar por várias profissões para você respeitar os outros. Agora você quando você estiver lá em cima. Agora você compreendeu, é isso aí, fechou isso aí. É esse o entendimento. Ou a gente pediu, né, a escolha das provas, ou escolheram por a gente, os maiores, né, os nossos guardiães, porque sabem o que é melhor para a gente progredir. O capítulo aqui, progresso do espírito. Então a gente precisa progredir intelectualmente, precisa progredir moralmente. Às vezes em um, às vezes em outro. Vou ler mais uma. Todos os espíritos passam pela fieira do mal. Já citou sobre isso, e aí vem o entendimento. Para chegar ao bem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, meu amigo Ivan Santana, Miramar, eu não preciso cheirar cocaína para saber que cocaína pode me viciar e eu virar um drogadito, né? E perder minha reencarnação, porque minha reencarnação não foi planejada para eu vir para a Terra cheirar cocaína. Então a gente já sabe disso. Mas, então eu não preciso passar. Por quê? Porque a Terra, a ciência humana terrestre já diz que a cocaína vicia e danifica o sistema nervoso. A gente sabe, graças ao desenvolvimento da ciência, porque até na época de Freud, início do século XX, cocaína era vendida nas farmácias. Então, quem leu a biografia de Freud sabe, ele fazia uso e os doentes graves de melancolia, chamado hoje de depressão, ele indicava, compre na farmácia o pó, né, cocaína, cheire, porque lhe anima, lhe ativa o sistema nervoso. Quando a ciência descobriu os efeitos nocivos da cocaína do cérebro, eu não preciso passar pela fieira desse mal, porque a inteligência já diz que é um vício, que vai me danificar. Vai dizer isso aos inúmeros viciados cocainômanos, vai dizer isso a mais milhões de pessoas do tabagismo, que a ciência diz, as doenças da nicotina, vai dizer isso das doenças do alcoolismo. A pessoa sabe, ele precisava reencarnar e passar por isso? Não, mas ele quis. Ele desejou. A vontade fraca foi lido por Itamar no nosso estudo essa semana. A vontade dele é fraca. Ele não precisava passar pela fieira do mal para chegar ao bem. A gente passa pela ignorância. A cocaína foi ignorância, a do cigarro também. Ou seja, aquilo que a gente não sabe ainda, a gente pode passar. Porque só o espírito puro Dalva não erra nunca. Está no livro A Gênese. Todas as escolhas encarnado de Jesus, ele sabia que era certa. Mas a gente escolhe coisa que a gente vai errar. Porque a gente é imperfeito. Só o perfeito só escolhe certo. Mas aquilo que a ciência já demonstra, aquilo que meu pai, minha mãe e um amigo mais experiente pode dizer, Sérgio, esse caminho que você está tomando, você pode estacionar. É nessa encarnação mesmo. Se você voltar para esse velho hábito, Sérgio, você vai estacionar na sua evolução, no seu progresso espiritual. Mas eu quero, Dalva. Então o problema é seu. Pô. Fazer o quê? Ferreira está falando, eu não estou lhe ouvindo, né? Porque você está com o microfone fechado. A gente falta 10 minutos. Não vou ler outro. Alguém quer falar alguma coisa ou ler outro? Então eu vou ler aqui. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal, o que são maus, assim tomaram por vontade própria. Veja como Kardec encadeia a pergunta. A outra, ele vai explicar isso, o Espírito vai explicar isso na próxima. Eu vou ler, mas o tempo não vai dar para todo mundo se aprofundar. Na próxima, se for eu que for fazer, a gente se aprofunda, porque a resposta está na outra. Ora, Deus criou eu e Teresa simples e ignorante, princípio inteligente. 1,5 bilhão de anos. A gente escolheu, estou falando de mim, Teresa,
escolhi muitas coisas erradas para minha vida. Caminho do mal. Do caminho do mal. Por isso que eu estou aqui ralando. Não sou um espírito como bezerro. Sim, mas meu neto tem 3 anos. Se eu deixar meu neto ele solto na rua, ele pode escolher atravessar a pista na paralela e vai morrer. Mas ele tem livre-arbítrio com 3 anos? Vamos ver aqui. Como podem... O que Kardec quer saber é isso. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo? Meu neto com 3 anos tem consciência de que ele ficar sozinho num viaduto, ele pode cair lá de cima? Ele tem consciência? Eu tenho os pais dele deixar ele sozinho no viaduto? Ele tem consciência de si? Eu perguntei isso a meu filho na internet. Segundo a ciência, com 9 anos até os 7, o espírito, a criança vai adquirindo consciência de si. Então, o que é que os espíritos respondem? O livre-arbítrio, o que é que Kardec quer saber? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência, que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, ou seja, não há uma tendência predisposta. Está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. E o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Se a gente olhar aqui, eu não vou me aprofundar, a gente vai ler de volta. A gente vai fazer a nossa prece, faltam 7 minutos. Kardec usa o princípio inteligente, daqui a pouco ele coloca a palavra espírito, com E maiúsculo. Né? Então ele quer saber. Teresa e Jailson foram princípios inteligentes. Porque a analogia que foi feita nas questões anteriores foi com a criança. Não foi isso que ele fez com a criança? A analogia? Então eu também trouxe isso. Você deixa uma criança de 2 anos sozinha, ela morre. Ela pode morrer na rua onde for. Quer dizer, ela tem consciência de si para chegar e pedir mingau, pedir comida, atravessar a rua. Então o princípio inteligente, como é que escolheu o bem e o mal? Ele teve papai e mamãe, entre aspas, os espíritos superiores conduzindo Jailson, Teresa e eu, quando era o princípio. Mas quando a gente chegou com E maiúsculo, idade da razão, pensamento contínuo, sabe quantos anos, André Luiz? 40 mil anos, livro Libertação. 40 mil anos, Jailson e Teresa entrou na idade do livre-arbítrio, da razão. O espírito solta a mão, os benfeitores. Agora eles podem atravessar a rua sozinho. Eles podem escolher o caminho deles. A questão que eu não posso falar de Jailson e Teresa, escolhi muito equívoco. Diga. Vou falar 2 minutos, já tem para você passar. A gente vai voltar para ela na próxima. Pode falar 2 minutos depois da pressa. Mas eu queria falar o seguinte, sobre o que você está falando do espírito mal e do espírito bom. Na verdade, o mal, é o seguinte, o mal é sempre uma... Que escolhe o mal, né? Não existe espírito mal. Não, que escolhe o caminho do mal. Ele não escolhe, sabe? Ele não escolhe o mal. O problema é que ele não tem conhecimento do bem. Onde existe a ausência do bem, existe o mal. Então, o indivíduo só conhece o mal quando ele passa a conhecer o bem, quando ele começa a entender o bem e compreender que o mal é uma coisa. Mas às vezes tipo, eu já criticando, já critiquei. Quando a gente vê essas pessoas passando barbaridade, a gente quer dizer, no caso, eu nem lembro mais de quando eu falei. Acredito que eu tenha falado. Tem que matar, fazer isso, porque é espírito ruim, isso aí não presta. Por exemplo, o mal não vai acabar você matar alguém para o mal. Veja o mal. Não, o mal se elimina, o mal é uma transformação. O mal se transforma. E aí, por exemplo, se muitas delas usassem esse sistema aí de transformar, eles ficam inventando, criando um mal
Gabi Deus, quer dizer, fica botando os dois igual. Jair, faltam 3. Oi? Ó, na próxima, você vai fazer a prece. A próxima você faz a prece. Na próxima a gente continua, porque isso é de uma profundidade imensa. E a gente não tem pressa, né? Ninguém está com pressa de acabar com o livro. Pressa só para ir. Eu não tenho nem pressa mais para receber o dinheiro, que agora do aplicativo, quando ele chega, ele já vai embora com o dedo. Então não tenho nem pressa de ir para o banco e já acaba mesmo. Então faça pressa aí, Jair. Obrigado a todos. Grandioso Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos primeiramente ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os companheiros espirituais que nos seguiram nesse estudo, muito agradecido aos nossos companheiros encarnados. Peço nesse rogo a Deus, Jesus, o Espírito de Luz, que possa iluminar um de nossos irmãos presentes no nosso grupo, nossas famílias, para que a luz possa em nossos lares, em nossos, por onde a gente passe a compreensão, a gente leve o amor, leve a luz da paz, da harmonia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado e que Jesus esteja sempre conosco, nos trazendo esses ensinamentos e a gente tenha sempre a coragem de buscar, de tirar um tempinho para a gente fazer esse trabalho em nome de Jesus. E para muitos falam que é difícil, que não tem tempo, e a gente está buscando tempo e conseguindo fazer isso, que o maior beneficiado disso tudo somos nós mesmos, que estamos aprendendo, estamos praticando, para que amanhã, em outros planos, a gente tenha a oportunidade de alguém nos convidar para que a gente possa participar de um grupo de estudo, de trabalho e programar novas encarnações melhores do que a de hoje. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a Deus, muito obrigado aos companheiros mais uma vez.